Você já parou para pensar que uma das lições mais poderosas da Bíblia pode estar escondida em um anime cheio de ação, demônios e espadas? Pois é, Demon Slayer, além da animação incrível e das lutas emocionantes, carrega uma mensagem que muita gente nunca percebeu, mas que está completamente alinhado com um dos ensinamentos mais profundos da Bíblia. E nesse vídeo você vai descobrir como o Tanjiro, mesmo cercado pelo mal, representa uma verdade bíblica que pode transformar sua vida. Então antes de iniciar, se inscreve e deixa seu like. Então, bora começar. Quando a gente assiste Demon Slayer, é fácil se prender nas batalhas, nas espadas, nos hashiras. Mas e se eu te disser que o Tanjiro, o protagonista, representa uma das atitudes mais desafiadoras da Bíblia? Pensa comigo, o cara teve a família toda massacrada por demônios. A única pessoa que sobreviveu, a Nezuko, virou justamente aquilo que destruiu sua família. E mesmo assim, o que ele fez? Ele escolheu perdoar e amar. Ele escolheu não se tornar igual ao mal que ele enfrentou. E isso tá na Bíblia. Romanos 12:21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse versículo é literalmente a essência do Tanjiro. Ele não luta só com a espada, ele luta com compaixão. Ele entende que os demônios que enfrenta foram um dia humanos. Gente que sofreu, que caiu e que se perdeu. Isso não justifica o mal que eles fazem, claro, mas ele não permite que o ódio o transforme. E vamos ser sinceros, quantas vezes a gente não deixa a raiva nos dominar? A gente leva uma fechada no trânsito e já quer revidar. Alguém trai a nossa confiança e o coração já se enche de mágoa. Só que vem a Bíblia e fala: amai os vossos inimigos e bendizei aqueles que vos maldizem. Fazei bem aqueles que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. É muito fácil falar isso? Não. É fácil viver isso? Muito menos. Mas é exatamente o que Tanjiro tenta fazer a cada episódio. Ele não romantiza o mal. Ele combate com firmeza, mas sem perder a humanidade. Ele chora pelos inimigos, ora mesmo que inconscientemente pela salvação deles. E olha que louco, em várias cenas, depois de derrotar um demônio, ele se ajoelha, ora ou pelo menos reconhece a dor daquela alma caída. E isso é muito parecido com a forma que Jesus via as pessoas que estavam no pecado. Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:24. Essa foi a oração de Jesus, enquanto estava sendo crucificado. E o Tanjiro, de forma simbólica, revive isso. Ele entende que muitas vezes o mal é fruto de uma dor não curada. Ele não passa pano, mas também não se contamina com o mesmo veneno. Agora, olha como isso nos dá uma lição prática. Quantas vezes a gente justifica a nossa frieza dizendo: é que a vida me fez assim. Mas o Tanjiro também teve todos os motivos do mundo para se tornar frio e vingativo. Mas mesmo assim ele escolheu ser diferente. Isso me lembra também da carta de Paulo a Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Tanjiro também vive cansado, ferindo e quase morrendo a cada episódio. Mas ele não desiste de fazer o bem, mesmo quando ninguém acredita que ainda vale a pena salvar alguém. E sabe o que é mais impactante? É que no mundo de Demon Slayer, a maioria das pessoas só vê os demônios como monstros a serem eliminados. Mas Tanjiro enxerga eles além. E isso também tem tudo a ver com como Deus olha pra gente. Tanjiro de alguma forma também tenta olhar pro coração. Ele vê a história por trás do monstro e a simpatia. Essa compaixão é uma lição poderosa que a Bíblia já ensina há séculos. E olha, se a gente for parar para analisar a Nezuko, a irmã do Tanjiro, a coisa fica ainda mais profunda. Ela virou um demônio, mas diferente dos outros. Ela luta contra isso. Ela protege os inocentes, ela segura a fome e ela não se entrega totalmente ao instinto. E isso é uma representação da graça, porque se fosse pelo sistema humano, Nezuko já teria sido eliminada. Até o próprio grupo dos caçadores de demônios queria acabar com ela. Mas o Tanjiro, mesmo sem saber, age como Cristo nesse momento. Ele intercede por ela e ele diz: esperem, ela ainda pode ser salva. Em João 8:7 está escrito: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Lembra dessa cena com Jesus e a mulher pega em adultério? Todo mundo pronto para atacar e ele defende. Não porque o pecado era certo, mas porque ela ainda podia ser transformada. E é isso que Tanjiro faz com Nezuko. Ele acredita na possibilidade de redenção. E mais ainda, ele caminha com ela. Ele coloca ela dentro daquela caixa e a carrega nas costas. E isso é símbolo demais. Pensa, quantas pessoas a gente hoje está disposto a carregar nas costas? Quantas pessoas a gente teria paciência de proteger mesmo sendo julgado por isso? Tanjiro leva a carga da Nezuko literalmente e espiritualmente. Ele arrisca a própria vida para ela achar um caminho de cura. E sabe o que mais? Ele nunca joga na cara. Ele nunca diz: estou fazendo isso por você. Ele só faz, porque ele ama. E esse amor é exatamente o tipo de amor que a Bíblia chama de ágape. O amor que dá sem esperar nada em troca. Que protege, que insiste, que suporta. Agora olha que interessante.
Enquanto o Tanjiro vive esse amor e essa compaixão, o Muzan, que é o grande vilão, vive o oposto. O Muzan representa o orgulho sem limites. Ele é movido por medo e controle. Ele quer ser imortal, dominar tudo e destruir qualquer coisa que ameace ele. E isso lembra alguma coisa? Porque na linguagem bíblica, o pecado é exatamente isso. Ele entra sutilmente, parece dar poder, mas depois te escraviza. Você acha que está no controle, mas está sendo controlado. Os demônios em Demon Slayer são todos assim. Todos em algum momento aceitaram a proposta de Muzan, querendo fugir da dor, da morte, da fraqueza, e acabaram virando monstros literalmente. E não é exatamente isso que acontece quando a gente tenta fugir das nossas dores sem Deus? A gente corre atrás de anestesias, vícios, orgulho, ego, prazeres, e quando a gente vê, já nem sabe mais quem é. Só que a Bíblia diz que há um caminho sem volta, e esse caminho é o arrependimento. É reconhecer que você caiu, mas que ainda tem o perdão. Isso começa a aparecer até mesmo em alguns demônios da série. Quando estão prestes a morrer, eles se lembram do que eram, choram, e alguns até agradecem o Tanjiro por ter sido libertados. E isso é pesado. É como se a morte, que parece o fim, fosse o começo de uma redenção. Claro que dentro do universo do anime isso é mais simbólico, mas espiritualmente a gente sabe que Deus oferece uma nova vida antes da morte, para quem se arrepende e volta para ele. E olha, se a gente for mais fundo ainda nessa jornada do Tanjiro, dá pra ver que ele vive algo muito parecido com o que a Bíblia chama de caminho estreito. Aquele caminho difícil, que exige renúncia, fé, resistência e mesmo quando tudo de você grita para desistir. Jesus fala disso lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. O Tanjiro tá nesse caminho estreito o tempo todo. Ele escolhe a porta mais difícil, a rota de não se corromper, de lutar pelo bem, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Ele pode se vingar, se endurecer e deixar de sentir, mas ele escolhe sentir dor, chorar e se machucar. Ele carrega a própria cruz. Agora pensa, quantas vezes no anime a gente vê o Tanjiro caído, sangrando, quase sem nem força, e mesmo assim ele ainda levanta. Ele não levanta só por ele. Ele levanta pela irmã, pela promessa que fez à família e pela missão que ele colocou no coração. E o cristão é chamado para isso também, para continuar quando tudo desaba, para continuar mesmo quando dói, porque o nosso foco não está só na vitória, no aqui e no agora, mas no propósito eterno que está acima de tudo. E olha só uma coisa muito forte, Tanjiro não faz essa caminhada sozinho. Ele tem a Nezuko, o Zenitsu, o Inosuke, os Hashiras, cada um com suas falhas, seus traumas, seus estilos diferentes, mas eles caminham junto. Isso é a igreja, não no sentido do prédio, mas no sentido do corpo de Cristo. Pessoas imperfeitas com histórias completamente diferentes, mas que se ajudam a seguir no caminho. Tanjiro cai várias vezes, e tem momentos que é o Zenitsu que segura a barra, ou Inosuke, ou a própria Nezuko. Isso nos mostra que ninguém consegue vencer sozinho, nem mesmo o mais forte. Até Jesus, antes de ser crucificado, pediu que os discípulos orassem com ele. Ele queria companhia e apoio. Isso é profundo. E falando em companhia, tem outro detalhe que me chama a atenção. A voz interior do Tanjiro. Você já percebeu? Em várias cenas ele tá fraco, cansado no chão, e aí vem aquela voz dizendo para ele: levante-se, continue e não desista. Isso lembra muito o Espírito Santo, aquele sussurro suave que nos lembra quem somos, mesmo quando tudo parece perdido. Em Romanos a Bíblia diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E é exatamente isso que acontece com Tanjiro. Tem algo dentro dele que o impulsiona, que fortalece e que lembra ele que a missão é maior que a dor, que a bondade vale a pena, mesmo quando parece que não vale. E é aí que a gente começa a perceber. Demon Slayer é muito mais que um anime de espadas e monstros. É uma narrativa cheia de paralelos espirituais. Um espelho do que é viver uma fé verdadeira. Com dor, com lutas, com quedas, mas que também tem esperança, compaixão e redenção. E agora que a gente chegou até aqui, dá pra entender muito bem que Demon Slayer vai muito além de uma simples história de espadas. Que na verdade, ele escancara pra gente uma verdade poderosa. A batalha espiritual é real. Ela acontece fora e dentro de nós. Tanjiro não é só um espadachim. Ele é o retrato de alguém que escolheu o bem, mesmo cercado pelo mal. Ele é o cara que decidiu não se tornar aquilo que destruiu sua vida. E isso é exatamente o que a Bíblia nos chama para fazer. Porque o mundo vai tentar te endurecer. A dor vai tentar te amargar. O pecado vai tentar te seduzir. Mas existe um caminho apertado, difícil e estreito que leva à vida. E é esse caminho que Cristo trilhou antes de nós. Se Tanjiro, dentro de um mundo fictício, é capaz de carregar a dor, proteger quem ama e ainda ter compaixão pelos inimigos, quanto mais nós, com o Espírito Santo dentro da gente, não podemos fazer o mesmo? A verdadeira força não está no braço e nem na espada nem no grito. Está na capacidade de amar quando ninguém mais ama, de perdoar quando tudo dentro de você quer revidar, de acreditar na transformação mesmo quando todo mundo diz que é impossível.
E essa é a lição que Demon Slayer grita pra todo mundo. Então, da próxima vez que você for assistir um episódio, pare um segundo e se pergunte: o que isso me ensina? O que essa cena retrata? Porque no fim não é só sobre derrotar demônios, é sobre vencer os que vivem dentro da gente. É continuar andando mesmo com os olhos cheios de lágrimas, mas com o coração firme na missão. Então que todos nós tenhamos um coração como o do Tanjiro, firme, sensível e cheio de compaixão. E que a gente nunca esqueça que no meio das trevas é a luz que brilha mais forte. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. E é isso, até o próximo vídeo.